Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Estamos aqui para a gente continuar, ou melhor, para a gente terminar o nosso estudo Fundamentos da Fé Cristã, volume 4. E o título da última lição, que é a lição 24, é O Serviço a Deus, parte 8. E o que nós vamos ver hoje aqui? O que é um ministro de Cristo? Todos podem ser ministros, como exercer o ministério, porque às vezes parece que resistimos a Cristo, como podemos ser mais úteis ao Senhor. Leitura bíblica, Efésios 4, de 12 a 16, 1 Coríntios 12, de 5 a 14. Então vamos aí para nosso fechamento. O ministério e os ministros. Primeiro, precisamos ver o que é o ministério. A Bíblia nos mostra que existem somente dois ministérios: o do Antigo Testamento, ou Velha Aliança, e o do Novo Testamento, ou Nova Aliança. 2 Coríntios 3, de 6 a 7, 9 e 14. A palavra aliança é permutável com testamento. Portanto, no Novo Testamento existe apenas um único ministério, o da Nova Aliança. O ministério de Deus é que seus vasos escolhidos levem seu plano a cabo, isto é, cumpram o seu propósito eterno. Não é mera questão de ter pessoas com habilidade ou dons. Um dom pode ser recebido de forma repentina, entretanto, pode levar muito tempo para o ministério ser produzido. Uma pessoa pode ser capaz de falar fluente e eloquentemente e usar várias ilustrações e provérbios apropriados, mas isso ainda pode ser apenas um dom. Primeiro aspecto: cativos de Cristo, conduzidos em triunfo. O primeiro aspecto da obra de constituição de um ministro da Nova Aliança é que o ministro se torne cativo de Cristo. Em 2 Coríntios, Paulo usa a figura do cortejo de celebração da vitória de um general romano pelas ruas de Roma em direção ao Capitólio. Entendamos isto lendo este versículo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2,14. O vocábulo triunfo nessa passagem refere-se a esse desfile do general vitorioso, que depois do êxito em batalhas e guerras, entrava em Roma com seus cativos no evento, solene e triunfante, exibindo a sua vitória. Essa metáfora descreve o Senhor Jesus como general. Todos éramos cativos de Satanás, mas Cristo o venceu e nos levou como seus cativos. Todos nascemos cativos do pecado, dos pecados, da velha criação, do velho homem, da carne, do mundo, do diabo, do poder das trevas e de todas as coisas negativas. Porém, Cristo venceu tudo isso na cruz. Aleluia pela vitória de Cristo sobre todas as coisas negativas. Que maravilhoso! Cristo é o general e nós, seus cativos. Que o Senhor nos impressione com a visão da sua vitória, para que nele nós a desfrutemos também. Nossa luta com Cristo. Agora vamos aplicar a questão do triunfo de Cristo a nós. Existe uma luta diária em nossa vida, não de Cristo com o poder das trevas, porque ele já o venceu, mas de Cristo conosco. Deus quer que façamos a sua vontade, mas nós queremos fazer a nossa. Ele quer que vivamos no Espírito e nós queremos viver na carne. Deus quer que desfrutemos sua palavra e nós queremos desfrutar o mundo e as coisas do mundo. Há, sim, um conflito diário, uma luta. Não mais de Cristo contra os poderes das trevas, mas conosco. Segundo aspecto, a fragrância de Cristo. O segundo aspecto da obra de constituição de um ministro da Nova Aliança é que nos tornemos a fragrância, o bom perfume de Cristo. Em 2 Coríntios 2, 14 e 15, Paulo diz que Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como nos que se perdem. No cortejo de celebração da vitória dos generais romanos, os cativos carregavam incensários que espalhavam fragrância à medida que o desfile avançava. No final, os cativos que se haviam rendido ao general viveriam, os demais seriam mortos. Assim,
Para os que iriam viver, o aroma do incenso era de vida para vida. Porém, para os que iriam morrer, de morte para morte. Nessa porção, o apóstolo Paulo falou sobre o ministério que ele e seus cooperadores tinham e o assemelhou à celebração da vitória de Cristo. Os ministros da nova aliança são cativos de Cristo, que levam seu incenso fragrante para a sua glória triunfal. Eles são conquistados por Cristo e se tornam seus cativos no cortejo do seu triunfo, espalhando a fragrância de Cristo de lugar em lugar. Esse era o ministério de Paulo e seus cooperadores para Cristo, e deve ser o nosso também. Terceiro aspecto, cartas de Cristo. O terceiro aspecto da obra de constituição de um ministro da nova aliança é que nos tornemos cartas de Cristo, cartas vivas. Em 2 Coríntios 3, 2 e 3, Paulo escreve: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Os ministros são escritores. Os coríntios eram cartas escritas por Paulo e seus companheiros. Deus chama os ministros da nova aliança a escrever cartas vivas. Quarto aspecto, espelhos a contemplar e refletir a glória do Senhor. O quarto aspecto da obra de constituição de um ministro da nova aliança é que nos tornemos espelhos. Em 2 Coríntios 3, 18, Paulo escreveu: Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O verbo contemplar também pode ser traduzido por refletir, como na versão revista e corrigida. A função do espelho é refletir. Não só pode refletir o que contempla, mas só pode refletir o que contempla. Esse versículo é maravilhoso, pois diz que somos espelhos que contemplam e refletem a glória do Senhor. Quando contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quinto aspecto, os tesouros em vasos de barro. O quinto aspecto da obra de constituição de um ministro da nova aliança é manifestar o tesouro que está no vaso de barro. O ministério da nova aliança nos revela que temos um tesouro em nosso interior. Temos o próprio Senhor, a palavra e o Espírito. Esse tesouro, segundo o apóstolo Paulo, está em vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. Você dá mais valor ao tesouro que está dentro de você ou ao vaso? Qual é o mais importante? Todos gostamos de adornar nosso vaso para que ele fique bem bonito. Fazemos isso porque gostamos que a atenção esteja no vaso e não no tesouro. O barro nos remete à fraqueza, mas o que impede que o tesouro, Deus e seu poder se manifeste em nós, não são as fraquezas, e sim os pontos que consideramos fortes em nós: inteligência, popularidade, formosura, habilidades, posses, etc. Enquanto não estivermos dispostos a ser quebrantados por Deus em nossos pontos fortes, para que Ele nos use como quer, essas características chamarão a atenção sobre nós e não sobre o tesouro oculto em nós. O tesouro está no vaso, para que a excelência do poder seja de Deus e não do vaso em si. Conclusão: o que o corpo de Cristo necessita hoje é do ministério, ou seja, irmãos e irmãs, trabalhados de forma completa por Deus e com Deus, a fim de ter algo de Cristo, não apenas na mente como mero conhecimento e ser ensinado aos outros, mas como riquezas em seu espírito e em todo o seu interior para transmitir a outros. Deus precisa de ministros da nova aliança, pois o ministério só terá valor e será realizado se houver ministros. O ministério da nova aliança depende dos ministros da nova aliança. O que fazem está totalmente relacionado ao que são. Os ministros da nova aliança e o ministério da nova aliança são uma coisa só.
Se você deseja ser ministro da nova aliança e ter de Cristo um ministério, precisa ter a experiência de ter esses 5 aspectos da obra de Cristo constituídos em você. O ministério provém dessa experiência. O ministério da nova aliança é o viver do ministro da nova aliança. O ministro da nova aliança não simplesmente faz, ele vive. Amém? Louvado seja o Senhor.